Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensinando e Aprendendo. Eu sou o professor Antônio Florencio e hoje vou falar um pouquinho a respeito da história dos antibióticos e do seu mecanismo de ação. Então, vamos ver? Sempre que pensarmos no nome antibiótico, devemos associá-lo ao nome de Alexander Fleming. Fleming, em 1928, descobriu o primeiro antibiótico e, portanto, ele pode ser considerado como o pai desse tipo de medicamento. Mas o mais interessante é que, além de todo o seu esforço, todo o seu trabalho, Fleming contou bastante com a sorte em suas pesquisas. Sorte? Como assim sorte? Sorte. Na verdade, Fleming tinha em seu laboratório várias placas de cultura de bactérias. Um tipo de bactéria especial que ele cultivava eram bactérias do tipo Staphylococcus aureus. Bom, como todo laboratório que cuida de cultura de bactérias, essas culturas devem estar corretamente tapadas. No entanto, Fleming deixou uma placa, por descuido, destapada. E o pior, deixou destapada e saiu de férias. Nesse meio tempo, os acontecimentos que ocorreram mudaram o rumo da história da humanidade. Como assim? No chão tinha a proliferação de um fungo do tipo Penicillium notatum. E alguns dos esporos desse fungo acabaram voando do chão, indo parar na placa onde estava a cultura de Staphylococcus aureus. Se a placa estivesse tapada, nada teria acontecido, mas a placa estava destapada. Então, naquela placa, nós tínhamos agora a cultura de Staphylococcus aureus contaminada com alguns esporos do Penicillium notatum. Para ajudar no desenvolvimento da ciência, parece que a natureza decidiu fazer com que o tempo ficasse um pouco frio nesse período. E aí o que aconteceu? A atividade celular, tanto das bactérias quanto do fungo, diminuíram. Mas estava frio, não conseguiram se reproduzir tanto, e ali ficaram paradinhas. Fleming voltou de férias, percebeu o erro que ele fez, olhou aquela placa e viu que aquele experimento não servia para nada, descartou a cultura ali presente e lavou. Só que ele lavou muito mal lavado. Talvez ele deixou pouco tempo no antisséptico, mas a placa continuou contaminada tanto com a bactéria quanto com o fungo. E o que aconteceu? Depois de um tempo ele deixou aquela placa mal lavada de lado e ele percebeu uma coisa muito interessante. Tanto a bactéria quanto o fungo que ainda estavam presentes na placa voltaram a se proliferar. E aí, para o seu espanto, olha o que ele percebeu. Algo parecido com isso. Se vocês não entenderam, eu vou explicar. Nessa região aqui, nós temos um mofo produzido pelo fungo. Ele está crescendo aqui no centro. Nessa região aqui, nós temos as cepas da bactéria. Percebam, próximo do fungo, eu não tenho nada de bactéria. Visualmente, eu não tenho nada de bactéria. As bactérias não estão crescendo próximo do fungo. Ou posso dizer que o fungo, a presença dele, está matando as bactérias. Bom, Fleming poderia ter olhado para essa placa e de novo achado, bom, fiz algo errado, não lavei direito, poderia ter descartado. No entanto, não, ele começou a estudar. Ele imaginou que o fungo deveria liberar alguma substância química que simplesmente mataria as bactérias, anularia os efeitos de proliferação da bactéria. E ele resolveu estudar. Apenas alguns anos depois, juntamente com o trabalho de Ernst Chain e Howard Florey, que foi detectado que essa substância, a substância que provocava a aniquilação das bactérias, era a chamada penicilina. E somente em 1945 que o trabalho deles foi reconhecido, sendo laureados com o Prêmio Nobel pela descoberta da penicilina e seus efeitos curativos em várias doenças infecciosas. A partir daí, pessoal, a história da humanidade simplesmente mudou. O acesso a antibióticos significou mais vida para as pessoas. Passamos de uma expectativa de vida média de 30, 40 anos antes da descoberta dos antibióticos para uma expectativa de 60, 70
até mesmo 80 anos. De fato, a descoberta originária de Fleming e o estudo tanto do Florin quanto do Chen, eles mudaram a história humana. E vai ser sobre especificamente esse antibiótico, a penicilina, que eu vou falar um pouco mais do mecanismo de ação. Bom, para quem não conhece, essa molécula milagrosa, a penicilina, é exatamente esta molécula aqui descrita. Não é uma molécula muito complexa. No entanto, ela tem algumas particularidades. A particularidade que mais chama atenção é esse anel aqui em vermelho. Esse anel de 4 membros. Esse é um anel que faz parte de um grupo que nós chamamos de beta-lactama. E esse anel, ele tem a particularidade de ser meio instável. O ângulo de ligação aqui fica em torno de 90 graus. Esse é um ângulo instável. Um átomo de carbono sp3 ou de nitrogênio sp3 faz um ângulo de ligação em torno de 109 graus. Um átomo de carbono sp2, como esse daqui, fica em torno de 120 graus. Mas aqui, o ângulo de ligação fica em torno de 90 graus. Causa uma tensão nesse anel. Provoca uma certa instabilidade nesse anel. E é exatamente essa instabilidade que faz com que essa molécula seja bem reativa. Bom, especificamente essa molécula que eu estou mostrando, que tem como substituinte lateral todo esse grupo aqui em azul, nós a chamamos de penicilina G. Ela é comercializada sob o nome de benzetacil. Eu acredito que pelo menos alguma vez na vida você já deve ter tomado uma injeção de benzetacil, uma injeção de passagem bem temida por várias pessoas. Essa molécula foi o primeiro antibiótico do tipo beta-lactama, mas não é o único, a gente vai ver mais na frente. Bom, como funciona essa molécula, né? Qual o seu mecanismo de ação? Como que ela serve para matar as bactérias? As bactérias, semelhantes às células vegetais, apresentam parede celular. As nossas células não têm parede celular, têm apenas uma membrana. Para as bactérias produzirem uma parede celular, ela precisa de uma enzima chamada de transpeptidase, que eu estou representando por esse desenho aqui. Imagina isso aqui como sendo uma macromolécula de uma determinada enzima. Essa enzima apresenta vários grupos hidroxilas. Então, estou chamando a atenção aqui ao grupo OH. E, por sua vez, esse grupo OH ele apresenta alguns pares de elétrons não ligantes. E todo o mecanismo de ação dos antibióticos, ou pelo menos da penicilina, consiste em inativar a atividade dessa enzima que é responsável pela produção da parede celular das bactérias. Como assim? Vamos tentar ver mais ou menos como que é a reação entre o grupo OH da enzima transpeptidase e o anel de beta-lactama presente nos antibióticos como a penicilina. O que acontece? Como eu falei com vocês, esse grupo, o grupo beta-lactama, forma um anel bem tensionado, um anel reativo. Ou seja, ele pode romper a qualquer momento. Inclusive, se eu conservar um antibiótico desse tipo em temperaturas elevadas, esse anel se rompe. Só que quem deve rompê-lo deve ser esse grupo OH presente na enzima. Especificamente esse átomo de carbono é um átomo de carbono muito positivo. Ele está fazendo uma dupla ligação com o átomo de oxigênio, ligado ao átomo de nitrogênio. Ambos os átomos são mais eletronegativos, portanto, retiram densidade eletrônica desse átomo de carbono. Portanto, esse carbono está bem reativo. Ele precisa de elétrons. Esse grupo OH, por sua vez, ele vai usar um par de elétrons para atacar esse átomo de carbono. Vou limpar um pouco aqui o desenho. Ele vai servir para atacar esse átomo de carbono, ele vai se ligar a esse átomo de carbono. Quando isso acontece, o par de elétrons dessa ligação, da ligação carbono-nitrogênio, vai para o nitrogênio. Esse nitrogênio então ficaria então com uma carga negativa sobre ele, e esse oxigênio se ligaria a esse átomo de carbono. Na prática,
O oxigênio, então, agora estaria fazendo 3 ligações. Estaria ligado à enzima, estaria ligado ao hidrogênio e estaria ligado a esse carbono, onde na verdade deveria fazer apenas 2. E esse nitrogênio estaria agora fazendo apenas 2 ligações com uma carga negativa. Então existe uma reação que nós chamamos de transferência de próton. O hidrogênio que está ligado a esse oxigênio, ele se desliga desse oxigênio e passa a se ligar a esse nitrogênio. Como resultado, nós temos a formação dessa molécula. Na verdade, do ponto de vista de química orgânica, eu posso dizer que eu estou acilando a enzima. E esse processo de acilação faz com que essa enzima fique inativada. Ela não vai funcionar mais como funcionava antes. Qual vai ser a consequência disso? As bactérias não irão produzir mais, ou pelo menos não vão mais reparar a sua parede celular. Não reparando a parede celular, não consertando essa armadura, as bactérias ficam frágeis e simplesmente elas acabam se dissolvendo, elas acabam rompendo as células e literalmente morrendo. Então, era isso que o fungo fazia com as bactérias do tipo Staphylococcus aureus. Eles liberavam a penicilina reagia com a enzima transpeptidase, inativava essa enzima, as bactérias não conseguiam mais regenerar sua parede celular e simplesmente morriam. Entenderam isso? Acontece que as bactérias são espertas, são muito espertas. E algumas bactérias resistentes, elas começaram a desenvolver uma espécie de enzima de sacrifício. Era uma enzima que não servia para muita coisa. Essa enzima reagia com a penicilina e deixava a transpeptidase livre para poder fazer a manutenção da parede celular. Em contrapartida, o que os químicos, médicos, farmacêuticos desenvolveram? A penicilina é uma molécula muito versátil. Eu posso manter o anel da beta-lactama, porém eu posso mudar o grupo lateral. E aí foram feitas algumas mudanças nesse grupo lateral com o intuito de enganar essas bactérias. E funciona. Mesmo a reatividade sendo praticamente a mesma, alguma dessas penicilinas modificadas tem uma capacidade de abranger um espectro muito maior de bactérias. Então, por isso, nós temos um grande número de antibióticos, e muitos deles com nomes bem parecidos. Por exemplo, aqui nós temos a ampicilina. O que é a ampicilina? Ela é basicamente a penicilina, a bezetacil, porém com a adição de um grupo amina, de um grupo NH2 nesse átomo de carbono. Com isso, eu tenho um antibiótico novo, muito parecido, porém com uma reatividade mais ampla. Ela cobre um espectro maior de bactérias. Um outro tipo de antibiótico, bem conhecido, a amoxicilina. O que é a amoxicilina? A amoxicilina é a ampicilina, porém adicionando um grupo OH aqui no anel aromático, fazendo um grupo fenol. Bom, a amoxicilina tem um outro espectro de bactérias o qual ela ataca, mas ela é basicamente a mesma coisa que a ampicilina, que é basicamente a mesma coisa que a penicilina. Existe um outro tipo de penicilina. Essa penicilina, a penicilina da bezetacil, é a penicilina G. Existe a penicilina O. A penicilina O é um pouco diferente. Ela não é baseada na mesma estrutura que a penicilina G. Ao invés de ter um anel aromático, agora eu tenho esse grupo aqui, uma cadeia lateral um pouco maior, com um átomo de enxofre. Temos também a cloxacilina. Esse daí é bem diferente, né? Eu tenho a inserção agora desses dois anéis, sendo um anel de 5 membros, constituído por nitrogênio e oxigênio. Enfim, um grupo bem diferente, mas é aplicado no outro conjunto de bactérias. A cefalexina ela é idêntica à ampicilina, porém com a mudança desse outro grupo, no grupo que está ligado diretamente ao anel da beta-lactama. Notem aqui que ele não é o mesmo dos outros tipos de antibióticos. Porém, esses 6 exemplos, todos eles funcionam da mesma forma. Sua reatividade toda é baseada na abertura do anel
da beta-lactama. Entenderam isso, galera? Legal, né? Saber um pouco mais do funcionamento do que dos remédios que a gente toma de vez em quando. Bom, esse não é o único tipo de antibiótico. Existem outros antibióticos baseados em outras estruturas químicas. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Vou deixar para falar numa outra oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de terminar o vídeo, deixa eu falar duas coisinhas com vocês. A primeira coisa, como sempre peço a vocês, vão lá, façam uma visita lá no blog, no ensinandoaprendendo.com.br. Eu publiquei lá um artigo com a mesma ideia, com o mesmo conteúdo desse vídeo. Então dê uma olhada lá no artigo. O título do artigo é Antibióticos, como a sorte ajudou a salvar milhões de vidas. Dê uma olhada lá na versão escrita do artigo. Tem alguns detalhes que eu não falei aqui no vídeo. Então, por favor, dê uma olhada lá. E se gostaram tanto do vídeo quanto do artigo, assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem, que isso ajuda bastante. Isso me incentiva a continuar produzindo esse material. Bom, tanto o endereço do blog quanto o link direto para o artigo estarão na descrição do vídeo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa é que esse vídeo ele foi baseado no livro Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. Para quem gosta de química, esse é um livro excelente. Ele realmente é fantástico, mostrando de maneira simples como que várias moléculas ajudaram a mudar o rumo da história. Dentre elas, por exemplo, os antibióticos, incluindo a penicilina. Recomendo muito para quem gosta de química, dar uma olhada nesse livro, vale realmente a pena. O e-book dele é relativamente barato, nós podemos encontrar, por exemplo, no site da Amazon. Eu estou deixando o link logo abaixo para quem se interessar. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, eu espero que tenham gostado. De novo, se gostaram, por favor, compartilhem, curtam. Eu conto bastante com a ajuda de vocês. Até a próxima, então, do Ensinando e Aprendendo.